Bem-vinda, Lê. Oi, Érica Dandan. É porque tem prazo de validade, Wanda, aí a live cai e a gente perde, não deixa ela gravada. Por isso que a gente derruba ela antes. Aí eu quero ler um texto com vocês que está ali em João 19, no verso 23 ao 27. Primeiro eu quero confessar o meu pecado. Por muitas vezes eu li esse texto e não dei muita importância para esse texto por achar que ele transmitia pouca informação. E aí eu descobri que a grande verdade é que não existe nenhum texto da Bíblia que não nos traga tantas informações. E é um texto extremamente conhecido, por isso que eu estou falando do futuro, que é necessário uma vestimenta nova para que entremos no novo tempo. Não se pode entrar no novo tempo vestindo as roupas do passado. As coisas andaram, caminharam, as coisas foram transformadas, modificadas, e Jesus preparou uma roupa nova para cada um da gente. E é isso e sobre isso que eu quero falar. O verso 23 diz assim: o nome da perícope, que é o subtítulo, né? Os soldados deitam sortes. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Logicamente, se são 4 partes para 4 soldados, são 4 partes porque eram 4 soldados. E pegaram também a túnica de Jesus. A túnica, porém, ela era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Isso está lá no Salmo 22, por isso que era para se cumprir a escritura. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, aquele que estava no caminho de Emaús, e também Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é João, que é o próprio que está escrevendo, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Eu quero rapidamente contextualizar esse texto, porque esse texto, obviamente, todo mundo já entendeu que Jesus agora já está crucificado, a túnica dele não foi colocada na cruz, mas estava aos pés da cruz, e ali tinham soldados romanos, judeus, aqueles que queriam ver Jesus morto, crucificado. E esses que estavam ali estavam disputando algo que era de Jesus, no caso, as vestes. E eles rasgam essas vestes e dão uma parte para cada um. Perceba que naquele tempo era cultural que se uma pessoa morresse, nós ficaríamos com algumas coisas que era dela. Isso era cultural. Perceba que nos dias de hoje também não é diferente. Algumas pessoas, as pessoas morrem e elas guardam tudo daquela pessoa, quando ela, na realidade, deveria entregar tudo daquela pessoa. E fica com aquilo como se fosse um amuleto, como se fosse algo que remetesse àquela pessoa. Mas a grande verdade é que eu não preciso me lembrar dos mortos, senão dos vivos. E eu me lembro daquela pessoa, mas pela relação que eu tive com ela, pelo tempo de honra que eu tive com ela, por tudo aquilo que nós vivemos e não porque ela morreu. Eu não preciso guardar um objeto para que eu possa me lembrar de alguém. E eles pegavam então as vestes de Jesus como sinal de um troféu.
Imagine um dia você chegando na casa de um soldado romano e você aponta para algo pendurado na parede. E o que é aquilo? Aquilo são as vestes daquele tal dito Rei dos Reis, ou Rei dos Judeus, seja lá o nome que der. Então, para eles, funcionavam como se fosse um troféu. Percebam o que a vida tenta nos fazer. A grande verdade é que, ao longo do tempo, as nossas vestes vêm sendo mudadas, vêm sendo trocadas. Lá no Éden, quando o homem cai, ele veste uma roupa agora de folha. Aí vem Deus, sacrifica um animal e o cobre com uma pele. As vestes foram trocadas. Você vai lembrar também do tempo de Bartimeu. Bartimeu era cego e andava sujo, com uma capa suja. Você vai lembrar também do filho pródigo, que ele foi, se lançou no lamaçal. Ele estava no meio de uma pocilga, todo sujo, correu e voltou para o pai, e o pai trocou as vestes. Perceba que quando Deus quer começar algo novo, uma coisa que Deus faz é trocar as vestes. É para que você lembre das coisas novas, mas que as vestes não seja mais importante do que aquele que as deu. O mundo tenta nos rasgar. Essa é a grande verdade. Apanhamos, somos traídos, esfaqueados, levamos muitas vezes desaforos, palavras que não deveríamos receber. Mas não esqueça de uma coisa. Tudo isso gera uma vergonha em você. Mas você não pode esquecer o texto que nós estamos lendo. Eu estou falando do momento em que o sangue do Cordeiro é derramado. Então, no lugar da sua vergonha, no lugar da exposição do seu corpo, daquilo que te envergonha, daquilo que agora expõe você, não se esqueça que você está coberta pelo sangue do Cordeiro, o sangue que foi vertido na cruz. Então, por que ter vergonha se do teu pecado eu já não me lembro mais? Jesus vestiu novamente a nossa alma. Perceba que a pele, o corpo, já falei isso uma vez, quero repetir. O corpo, ele é a roupa da nossa alma. Ele nos vestiu novamente. Só que o corpo gerou vergonha depois da queda. Mas com o sangue do Cordeiro, você não é visto nu, senão coberto por esse sangue. Não se vergonhe, portanto, daquilo que passou, mas daquilo que a gente faz hoje. A nossa vergonha tem que ser resultado do que praticamos agora, e não do que foi no passado. Porque do passado, disse Deus, eu já não me lembro mais. E por isso eu creio que em breve receberemos o nosso corpo. Que corpo? Aquele corpo que ele mesmo inaugurou quando ele ressuscitou. E ele inaugura aquele corpo com vestes novas. Agora as vestes dele já não tinha a marca da vida, não tinha a marca do sacrifício, não tinha sangue mais naquelas vestes. A vida tenta nos espancar, nos machucar. Mas estranho mesmo é saber que tinham 4 soldados romanos disputando uma roupa que era judaica. Não faz sentido. Qual o motivo, então, pelo qual eles estavam disputando as vestes de um morto? Eu não sei você, mas se você tem sido afligido, de alguma forma, estão disputando as suas vestes. Estão lutando para ter as suas vestes, aquilo que te cobre. E esses soldados lutavam, aquilo não teria nenhuma valia. Por isso eles rasgaram para cada um ficar com um pedaço. Mas, como eu disse no início, eles queriam aquilo como uma forma de troféu. Eu tenho uma parte das vestes dele. Aí eu entendi algo. O importante não eram as vestes, mas quem as usou. Eles não estavam se importando com as vestes, mas de alguma forma eles eram compelidos a disputar aquilo
daquele que era chamado de rei, daquele que era chamado de filho de Deus. Então, o que tem de mais importante é quem usa as vestes, e não propriamente dita as vestes. Se tentaram rasgar as suas vestes, se tentaram desnudar você, eu tenho uma palavra para você. As vestes só falam daquilo que está por fora, e isso pode ser tocado, rasgado, massacrado, pode ser ensanguentado e lamentado, pode ser jogado para a traça comer, pode ser servido de pano de chão, mas a palavra é que a tua essência não pode ser tocada, só pode ser tocado aquilo que está por fora. Então as vestes de Jesus foram tocadas, rasgadas, disputadas. Perceba que ninguém vai jogar pedra numa árvore que não produz fruto. Eles querem as nossas vestes. Mas o ditado diz que as vestes faz o monge. Isso é um grande equívoco. A grande verdade é que quem veste é quem faz as vestes. Quando você usa algo, esse algo se torna importante pela importância que você tem e não por aquilo que você está usando. As pessoas passam a dar importância e a valor. Perceba que tem marcas de roupas que elas têm importância porque uma pessoa, em tese importante, usou. E agora recebe o nome de grife. Mas aqui tinham 4 soldados disputando. A importância verdadeiramente não é o que se veste, mas é quem as veste. Então, quando alguém estiver rasgando você, dilacerando você, machucando você, tentando tomar de você aquilo que é teu, é porque ela entendeu o quão importante você é. A propósito, ninguém tenta roubar nada daquele que não tem significado algum, daquele que a Bíblia chama de cachorro morto, que todo mundo chuta para ver se está morto. Mas ali debaixo da cruz estavam lá os romanos. Mas também havia uma multidão de religiosos, de judeus, aqueles que haviam entregue Jesus na mão de Pilatos, aqueles que disseram, crucifica-o. Aqueles que disseram, solta Barrabás, crucifica-o. Eles também estavam ali. Mas também estava Maria, mãe de Jesus, e a sua irmã. E como eu descrevi e li, estava Maria de Clopas, provavelmente a esposa de Clopas. E também estava Maria de Magdala, que é a Maria Madalena. A propósito, hoje é uma noite para o maltrapilho tomar as suas vestes de sacerdócio real. Hoje é a noite para você se vestir como se fosse uma noite de gala. Tirar todo esse trapo, tudo isso que enfeiou, tudo isso que te deixou desfigurado ao longo da sua caminhada, para que você possa vestir essas vestes novas, para fazer sentido a nova criatura que você é. Porque tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, as nossas vestes também se fizeram novas. Por isso eu dei um exemplo. Quando Jesus aparece para Maria Madalena, ela não o reconhece. Primeiro porque ele não estava ensanguentado, não estava mais inchado, o cabelo não estava desgrenhado, e agora ele estava com uma nova face, com uma nova veste. A grande verdade é que esses soldados estavam ali debaixo, disputando aquilo que sequer era deles. Eles não receberam, Jesus não deu. Perceba que tem pessoas que querem aquilo que você tem. Perceba que tem pessoas que querem aquilo que Jesus tem, mas não querem pagar o preço para andar com ele, mas querem ter tudo que ele tem, querem se apoderar da herança que ele tem. Por isso o pai dele é o dono do ouro e da prata, é aquele que fez o céu e a terra, e tudo que nela há, e tudo pertence a ele, porque tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Mas todas as pessoas, de uma forma em geral, querem tudo dele, mas não querem o sacrifício ou o preço de ter o que ele tem. Por isso a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, mas somos
participantes do seu sofrimento. Não esperem que isso é tão comum da gente ver. Isso eu vi certa vez eu fazendo um culto fúnebre. As pessoas já estavam disputando aquilo que era do defunto. O defunto não havia sequer esfriado e as pessoas se degradando por aquilo que era do defunto. Disputa por coisas. A propósito, herança não se toma. Não é resultado do seu esforço. Herança se recebe. E para receber algo da parte de Deus, tem que ser filho. Não tem outra senão ser filho. Por isso, quando eu orava, Deus falou, João 1, no verso 12, todos quantos o receberam, a este foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Perceba que tem muita gente querendo o que você tem, tentando tomar o que é seu. Mas as pessoas, querendo tomar o que é seu, elas se despreocupam com qual sacrifício você alcançou aquilo. Elas não se importam. Tem gente de toda forma como tinha aqueles soldados. Você não pode querer o que ele tem sem antes querer a ele. Eu vou repetir. Você não pode querer o que ele tem sem antes querer a ele. Essa é a grande verdade. Vestes fala de tudo que está por fora, daquilo que é visível. Contrariamente, o sacerdote, ele tinha uma túnica e tinha sua veste. Só que o sacerdote usava a túnica por dentro e as vestes por cima. Perceba que túnica fala daquilo que é visível. Perceba, que a túnica fala daquilo que é interno, daquilo que é interior, e as vestes daquilo que está exposto e visível. O sacerdote, então, tem uma túnica dentro. Se você for ler no livro de Levíticos, você vai ver exatamente como era isso. Era uma espécie de um saco inteiro, aonde havia uma abertura na cabeça para penetrar a cabeça, aquilo era a túnica. Pode ser que tenha sido essa túnica, ou tzitzis e aquelas fitinhas que tinham do lado da roupa do judeu, que aquela mulher tocou no manto. Pode ter sido isso, que era chamado de túnica. Perceba que há uma diferença gritante entre as vestes e a túnica. As vestes falam daquilo que é passageiro, daquilo que é terreno, mas a túnica fala daquilo que é essência e que dura para sempre. As pessoas podem nos roubar nas nossas vestes, mas jamais roubarão na nossa essência. Uma roupa, uma veste fala acerca, ou muitas vezes tenta representar uma pessoa. O pastor, normalmente, você descobre que é ele porque ele está de terno. Uma roupa de zebra, você fala que é de ladrão, presidiário. Uma roupa branca, você diz que é médico. Mas uma roupa não define ninguém. A grande verdade é que se você visse alguém de branco correndo em direção a um hospital, todo de branco, e você ia falar, lá vai o médico, quando na realidade poderia ser um picolezeiro, poderia ser um pai de santo entrando no hospital para ser tratado de uma gastroenteria. As vestes não revelam quem você é. Mas o grande detalhe é que ainda tem pessoas que já têm uma vida nova, uma mudança de vida, já conhecem a Cristo, mas ainda não abandonaram as velhas vestes. Não estou chamando a atenção de ninguém. Simplesmente estou te dizendo o significado de veste e o significado de túnica. Agora as vestes estão no chão, mas Cristo está na cruz dilacerado. Perceba que a sua pele
é o que é dilacerado realmente. Porque debaixo disso tem uma pele. Assim como a dele, muitas vezes fomos machucados e feridos. As suas vestes revelam um momento. Um momento. E como a gente pregou esses dias, como Deus sendo o diretor de um filme, você não pode se embasar no momento para olhar o final do filme. Você tem que esperar o rolo desenrolar. E as vestes revelam mais uma aparência. E se o seu coração está entristecido, o seu rosto, a sua parte exterior, aquilo que é visível se manifesta como sofrimento. O coração alegre formoseia o rosto, mas o coração triste enfeia. Vestes fala do que está fora, mas não fala do que está dentro. O que eu estou querendo te dizer é que aquilo que é essência está protegido, está guardado. A palavra de Deus vai dizer que o teu coração é como um cofre e é ali que está a tua essência. Cristo entrou, sentou e fez um trono. Agora perceba algo que interessante. A túnica de José ficava por fora do corpo. Ela tinha que ser visível e estar à mostra. Porque isso foi o que gerou inveja nos irmãos dele. Mas a túnica de Jesus ficava por dentro. Sabe por quê? Porque Jesus não queria parecer melhor do que ninguém. Jesus simplesmente queria ser como ele era, comum. Comum a todos. Simples. Comum. Não tinha nada que distinguisse. Por isso eu enfatizo que quando ele foi ser traído, ele foi traído por um beijo. Porque ele precisou ser identificado. Mas há um detalhe extremamente interessante nesse texto ali no verso 23. Mas quando vão pegar a túnica para rasgar, aí Deus lá em cima disse, a túnica não. As vestes vocês rasgam, mas a túnica não. Tanto é verdade que eles lançam sorte sobre a túnica. E essa túnica, como diz o texto, ela era tecida do alto a baixo. E ela não tinha costura. Quem usava essa túnica era o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ou era um soldado romano, era um rei, era alguém importante. Então a túnica era infinitamente mais importante do que as vestes. Por isso, partiram as vestes, mas não tocaram na túnica, para a túnica não perder o valor. A túnica de Jesus, ela não tem remendo, não tem costura. Foi feita, eu vou repetir, de alto a baixo, sem remendo algum. Porque a túnica, ela revela o que estava dentro, revelava o caráter dele. E é um caráter imutável. E aponta para a essência de Jesus, de quem ele é, de quem ele era e de quem para sempre ele vai ser. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que jamais perdeu uma batalha. A túnica aponta para a essência gloriosa de Deus. E essa Deus disse, essa ninguém rasga. Estou querendo te dizer que você pode ter sido flagelado na vida, mas a sua túnica foi guardada. A sua essência está protegida. Então, eles jogam sorte. Sorte não é o contrário de azar. Preste bem atenção nisso. Sorte não é o contrário de azar. Porque quando Judas se mata, eles tinham duas pessoas para decidir, Ananias e Matias. Então eles jogaram sorte, diz a palavra. Jogar sorte era uma decisão do Espírito Santo. Escuta bem o que eu vou te falar. Vestes, olha bem para mim. Vestes tem costura, tem tamanho, tem medida. Então, por que que alguém haveria de querer a minha veste se nem nele cabe? Mas quando eu falo de túnica,
Túnica não tem medida, ela não tem costura, ela cabe em qualquer um. Uau, uau. A túnica revela quem eu sou, ainda que as vestes estejam completamente rasgadas. Ainda que eu esteja dilacerado, aparência toda desmilinguida, mas a minha túnica está intacta. Se o casamento é de vestes, ele é de aparência, vai se rasgar. Se o ministério é de veste, vai se rasgar. Se a sua vida espiritual é de vestes, vai se rasgar. Mas se for de túnica, não se rasga. Se a sua família for de túnica, não se rasga. A aparência não dura para sempre, mas o caráter, sim, era o significado disso. E eu passava batido acerca desse texto, achando que ele era muito simples. Por isso que eu digo na cirurgia plástica, a aparência tem prazo de validade. Isaías 53 vai dizer, olhámo-lo, mas não havia beleza nem formosura que nos atraísse a ele. A túnica é sem costura. Escuta isso. Porque a costura define medidas e a túnica não tem costura. Cabe em todo mundo e cobre a todos. As vestes têm costura, portanto, tem uma medida. Tem que ser específico para cada pessoa. Não cabe em qualquer um. Por isso eles tiraram a sorte. Mas não rasgam e jogam os dados. Sei lá o que eles jogavam naquela época. Mas é possível que quem ficou com aquela túnica, escute bem isso. Eu não sei, o texto não diz. Mas é possível que quem ficou com a túnica ficou com a essência dele. E eu acredito que essa pessoa possa ter sido transformada. Um deles, apenas um dos 4. E jogaram sorte e disputaram. Agora, quem está com essa túnica? Escuta isso. Quem é que está com essa túnica? Um soldado comum. Mas quando ele botou aquela túnica, ele se parecia com o rei. Quem veste a túnica de Jesus é transformado de soldado a rei. Quem veste a túnica de Jesus é transformado de flagelado ao Rei da Glória, príncipe, aquele que tem todas as coisas. Aquele que veste a túnica de Jesus sai do nada e vai para o tudo. Aquele que tem a túnica de Jesus tem a cobertura que não pode ser abalada. Aquele que tem a túnica de Jesus não pode ser tocado no coração. Aquele que tem a túnica de Jesus tem a cobertura, tem a proteção, tem o escudo que impede que invalidem quem você é. Você é o quê? Alguns dizem, eu sou pecador, pastor. Eu falo, não. Você foi pecador. Você peca, mas não é mais pecador. Você é o quê? Santo. Por quê? Porque ele já derramou sangue. E você recebeu aquele sacrifício na sua vida. Só que você está no processo de santificação. Então, pecador você não é mais. Mas o que te cobre? A túnica do santo. E como ele era santo, a túnica dele era santa, quando ela te cobre, te torna santo. A grande verdade é que nós não disputamos as vestes de Jesus. Nós queremos a essência dele, a túnica dele. E essa túnica reflete o reinado. Então, quem pode ter essa túnica? Reis. Aí lá em Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10 vai dizer: e eu vos fiz reis e sacerdotes para o louvor da glória do meu Pai. Entende por que Deus quer colocar em mim e em você uma veste de rei? Para que nós estejamos adequados àquilo que somos, e não aquilo que tentaram fazer conosco, mas aquilo que Deus já havia decidido por meio de Jesus fazer na nossa vida. O soldado agora se aparenta ou se percebe como rei, porque está com a túnica. O nome disso é graça. A grande chave desse texto
Sabe o que o Espírito Santo tinha dito para mim? A minha graça te cabe. A minha graça te basta. Você que tem dito, eu sou um pecador. A minha capa te cobre. A minha capa não tem limite. A minha capa não tem medida. A minha capa não se trata de uma religiosidade. Se trata de uma cobertura, de uma proteção. É de um telhado, é de um teto, é de uma casa. Ah, eu não tenho pai, agora você tem casa. Você tem pai. A- as vestes, a traça come. A túnica, ninguém toca. Por isso ele diz, vá e não peques mais. Mas o meu passado, pastor, é de pecado. Aí ele te diz, a minha graça é para sempre e cabe em você. A graça é para quem não se justifica. A graça é para quem não tem desculpa. Então, vai desistir por quê? Se a graça te cabe. Perceba que a túnica, ela é uma analogia da graça. Ela não tem medida, ela cabe em quem quiser. Por que que a túnica, então, estou caminhando para o fim, não pode ser rasgada? Porque ela é sem costura. Vou repetir, porque ela é sem costura. Aonde tem costura, torna o tecido ou aquela região mais fragilizada. Eu tenho um dedo que eu machuquei com uma serra. Então, nesse dedo é o lugar mais frágil. Aonde tem uma cicatriz é o lugar mais frágil do seu corpo. Por isso que há uma tendência a voltar a doer e aquilo que chamamos de ressentimento. A túnica veio de cima para baixo. Revela o ofício de Jesus. Rei, Senhor, Todo-Poderoso, Santo de Israel. Vocês são aqueles que espancaram a Cristo. E continuamos fazendo muitas vezes. Crucificaram, escarneceram. Mas o mais interessante, eu acho isso demais. Está lá os soldados, tudo zombando dele. Os religiosos felizes, porque Cristo estava morrendo. Mas o interessante é que aquele que estava rasgado era quem olhava de cima para baixo. Não era o inverso. Eles olhavam de baixo para cima, mas Jesus olhava de cima para baixo. Perceba o que eu estou querendo dizer. Parece que você tem tomado uma surra da vida, mas é você quem está na posição de destaque, olhando de cima para baixo. Você está numa posição privilegiada. Ele nunca esteve tão alto quanto ele esteve na cruz. Pedro tentou dissuadi-lo e ele disse, para trás de mim, Satanás. E o bandido lá da cruz, do outro lado, também tentou dissuadi-lo. Porque desce daí. Aí ele disse, sabe por que eu não desço? Porque se eu subo, a igreja sobe. Então eu não desço. Em última análise, sabe por que eu não desço? Porque eu quero elevar a minha igreja. Sabe por que eu não desço? Porque eu estou indo preparar lugar para a minha igreja. A túnica era tecida de cima para baixo, para apontar que ele, escuta isso, não veio da terra para a cruz, mas do céu para a cruz. Eu vou repetir. A túnica foi tecida de cima para baixo, apontando que ele não veio da terra para a cruz, mas do céu para a cruz, do alto para a cruz. É um grande engano achar que Jesus veio da terra para a cruz. Ele veio do alto. Enquanto os soldados olhavam de baixo para cima, ele olhava de cima para baixo. Essa é a visão privilegiada de quem está sendo atacado. É você mudar de postura, sabendo que só o que está por fora está machucado,
mas o que está dentro está guardado. E agora eu quero ir para o fim, prometo. Se as suas vestes fossem remendadas, ou se a túnica fosse rasgada e remendada, ela perde totalmente o valor. Então Deus, olhando lá de cima, disse: os homens querem rasgar as vestes, mas a túnica, isso é a prova de que Deus está no controle de tudo. Mas a túnica ninguém vai rasgar. Sabe por quê? Porque a túnica vai fazer com que os homens fiquem atentos para ela, porque ela era extremamente cara. Quem usava aquilo era um rei, quem usava aquilo era um general, quem usava aquilo era uma pessoa importante. Enquanto eles olham para a túnica que foi feita, criada de cima para baixo, eu olho para o véu. E do véu eu rasgo de cima para baixo. Perceba que a túnica fala a respeito do véu que haveria de ser rasgado. Enquanto eles perdiam o foco olhando para a túnica, Deus, por meio dos anjos, rasgava o véu de cima para baixo. E agora, aquilo que nos separava já não nos separa mais. Agora as vestes já não têm importância. Você já foi coberto pelo sangue do Cordeiro. E para cada uma daquelas pessoas que estavam debaixo da cruz havia um significado. Para os romanos, era ter um troféu de vitória. E para Maria, a mãe dele, a mãe do corpo de Jesus, mas não a mãe de Deus. Ela não pode ser mãe de Deus. Ela pode ser mãe de Jesus, homem, porque Deus não tem mãe. E Maria? Qual o significado? O que significou para ela estar debaixo da cruz? Penso eu que ela disse: recompensa. Porque eu tive a oportunidade de cuidar dele, de tratá-lo, de criá-lo desde pequeno. E ela estava se sentindo honrada, grata por estar ali, ainda que ela estivesse vendo o que ela estava vendo. Escuta o que eu tenho para te dizer. Quem cuida dele, Deus arranja alguém para cuidar de você. Eu vou repetir. Para quem cuida das coisas dele, Deus arranja alguém para cuidar das suas coisas. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Daquela hora em diante, ela já não viu mais nada, foi tirada dali. Perceba que as lágrimas dela, ainda que ela estivesse triste, ela já não estava mais vendo tudo aquilo que estavam fazendo com ele. Mas tinha uma outra pessoa que estava ali. Maria Madalena. E eu fico pensando nas minhas viagens lunáticas, Maria Madalena, por qual motivo você está aqui debaixo? Eu estou aqui por gratidão, porque de mim ele tirou 7 espíritos. E quando eu estava toda ferida, machucada, lanhada, quando eu era descaracterizada daquilo que eu sou, quando eu tinha tudo meu exposto e ardia e doía, ele não me abandonou. Eu tampouco o abandonarei, agora que ele está ferido. Uau! Mas tinha uma outra mulher, que é a mulher de Cleopas, Maria Salomé. Todas as Marias estavam debaixo da cruz. Eu acho isso lindo. 3 Marias debaixo da cruz. Por que você está aqui, Maria? Eu sou aquela que foi repreendida. Uau! Uma mulher que foi repreendida permanecia debaixo da cruz. Eu sou aquela que cheguei para você e disse: tem algo que eu quero lhe pedir e tu não podes me negar. Que um filho meu esteja à direita e outro à esquerda. Essa era a mãe de João e a mãe de Tiago. E ele disse: o que importa é que o nome deles estão escritos no livro da vida. Isso tem que te bastar. Mas ela estava ali porque um dia Jesus a corrigiu e botou ela na rota. Mas tinha outro que estava lá. E aqui eu quero terminar. João estava lá também. João estava lá pelo menos por um tempo, por um momento.
E para você, João, o que que representa estar aos pés da cruz? Eu acho que foi de todas a resposta mais difícil. Perdão. Por quê, João? Porque enquanto os soldados chegavam, todos nós fugimos. Sabe o que que eu estou entendendo? Que ele também tirou o time. Mas ele voltou. Uau! Para aquele que estava longe, porque teve medo, ele voltou. Então Jesus vira para ele e diz: Mãe, eis aí o seu filho. Para todo aquele que volta, Jesus chama de filho, não chama de bastardo. Não importa o que eu e você fizemos, não importa o que o mundo fez conosco, importa que hoje nós voltamos para Ele e estamos aqui. E Ele manda eu te dizer que você é filho e filha. Finalizando tudo isso, as vestes foram rasgadas, as nossas, nas nossas batalhas ao longo da luta chamada vida. Mas a túnica permanece intacta. A carne está toda rasgada, mas o espírito está intocável. E que para toda pessoa renascida em Cristo, ela é chamada a se despir do velho homem. Escuta o que diz Efésios 4, verso 22. Despojai-vos do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e renovai-vos no espírito do vosso entendimento. E revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Uau! Tem uma veste nova para a gente. Romanos 13,14 vai dizer: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma veste nova e essa veste é Jesus nos cobrindo. E ele nos deixou essa túnica, nesse texto, para que tirássemos as velhas roupas, as velhas vestes. Podem até nos roubar de novo essas vestes, mas a essência jamais se destrói. O fruto é o resultado da essência. Aquilo que não é essência é aquilo que não é verdade em você. Aquilo que é somente aparência pode ser rasgado. Você pode ser rasgada naquilo que você aparenta ser, mas jamais vai ser rasgada naquilo que verdadeiramente você é. A sua essência não está nas suas vestes, mas no seu caráter. Deus está curando de dentro para fora. E somos nós que damos sentido a tudo isso. Somos nós que damos sentido àquilo que nos cobre, ou aquilo que vivemos. Sua história pode ter sido uma história de derrota, fracassos, perdas, prejuízos. Mas não é isso que define você. A túnica é imutável. Ela é perpétua. Deixa as vestes da carne ser rasgada, mas proteja a túnica do seu coração, a sua essência. As roupas velhas é da antiga criatura. Se é nova criatura, recebe nessa madrugada vestes novas.
Porque eu creio nesse novo tempo e nesse futuro que está forçando passagem. Vestes novas para um novo tempo. Deus está te dando uma roupagem nova para que você ocupe lugares mais altos. Deus está te dando vestes de alegria no lugar de vestes de tristeza. Jesus não foi crucificado com aquela túnica. Mas agora, aquela túnica que ele não usou na crucificação, é ela quem cobre os nossos pecados. Aquela túnica era vermelha. Ela tem cor. Era o vermelho carmesim. Era da cor do sangue dele. E a túnica que ele deixou para mim e para você é de sacerdócio real. Não é de plebeu, mas de reis e rainhas. A túnica da graça mudou a história de um soldado. E essa mesma túnica mudou a nossa história. Mas eu caí, pastor. Volte ao seu lugar de queda e continue dali. Confessa e deixa e alcançará misericórdia. Porque essa túnica cobre toda você. Não deixa nada de fora. Temos uma roupagem nova para esse tempo. Vestes de alegria no lugar de tristeza. Eu sei que já há um mover sobrenatural no bastidor disso tudo. Interessante que uma dessas pessoas foi lesada, roubaram uma bolsa dela. Ela comprou para dar de presente para a mãe no Dia das Mães. E eu estou te dizendo que Deus está te dando uma nova roupa, não somente uma bolsa. Ele está te dando um traje real completo. As vestes podem ser até as nossas desculpas, ou mesmo a razão para nós nos tornarmos o que nos tornamos. Mas a túnica te leva a ser quem você jamais poderia ser. As vestes falam de superfície. A túnica fala de profundo. As vestes falam do que está fora. A túnica do que está dentro. E só um, somente um, é que som do coração. Temos motivos de sobra para adorá-lo. E para quem permanece com essa túnica e essa cobertura, tem recompensa. Um sai da pequenez e vai para a grandeza. Porque ele usou a túnica de alguém que era grande. E traz consigo, quem usa essa túnica, o legado de quem a usou. A herança de quem a usou. A túnica traz consigo uma unção. Um é perdoado, o outro é liberto, o outro é repreendido e se alinha. O outro, ele volta para onde jamais deveria ter saído, dos pés dele. E a este, ele o chama de filho. Troca as nossas vestes, Senhor. Queremos entrar nesse novo tempo, com vestes novas. Queremos trocar o nosso sorriso pálido por um sorriso bem aberto. Sabemos que hoje não foi um dia comum.
Porque quando se fala de túnica, fala de reino espiritual. Quando se fala de vestes, fala de reino natural, humano. Estamos recebendo algo espiritual. A propósito, as armas que eu vos dei não são armas carnais, são armas espirituais. Essa cobertura, escuta bem essa palavra, vai te dar acesso e portas vão se abrir, porque agora você está vestida adequadamente como se veste um rei e uma rainha. As portas se abrem. É como se fosse aquela porta automática do shopping. Você vai chegando e ela vai se abrindo. Não há impedimento para quem recebe a túnica no lugar da carne rasgada, da roupa rasgada, de ter sido ferida, machucada, maltratada, traída, enganada. Recebe essa veste e acesse os lugares inimagináveis. Porque nem penetrou no coração do homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E não pode chegar até o teu coração. Porque eu é que sei os pensamentos que faço a vosso respeito. Eu é que sei os pensamentos que faço a vosso respeito. Deus está me dizendo aqui, pare de se acusar, pare de se apontar, pare de se condenar. A propósito, quando você se condena, quando você se acusa, você está dizendo que o sangue, que essa túnica não te cobriu. Deus está ressignificando. E quando Ele ressignifica tudo por meio da túnica, Ele te aponta um novo futuro, um novo destino, um novo lugar. Como eu creio que sentaremos em lugares de destaque. Lugares que homens e mulheres comuns jamais sentariam. Mas somos comuns como Ele o é. Mas apesar de sermos como somos, ou o que fizemos ou fazemos, temos uma túnica que não foi rasgada. Essa túnica define quem nós somos. Obrigado, Pai, por essa nova veste. Obrigado pelas portas que se abrem. Obrigado porque eu poderia e teria todos os motivos para lamber as feridas e permanecer parado num lugar, como um cão morto. Mas a graça me cobriu e já não somos mais quem éramos. Prossigamos em conhecê-lo. Nos arriscamos, nos lançamos, porque sabemos, Deus, em quem temos crido. Criei, por isso eu falei. Queremos ver as obras das nossas mãos. Entrega a caneta, Senhor. A caneta que outorga, que garante. Eu vejo duas pessoas de pele clara. Eu consigo desenhar. Não sei se já nos vimos pessoalmente, mas duas pessoas recebendo duas canetas douradas. São documentos importantes, definindo o seu futuro financeiro. Quem tem túnica tem herança. Não é resultado do seu trabalho, mas é resultado do trabalho da cruz. Eu vejo uma pessoa pegando todas as coisas
juntando e dando aos pobres. Pessoas entregando àqueles que precisam, não necessariamente alguém pobre, mendigo, de rua, não, mas alguém que precisa. Deus está te falando acerca da lei do fluxo. Nada fica no vácuo. Aonde está vácuo, há um sugar. Quando você esvazia o seu armário suga o que estava fora. Quando você se esvazia de si mesmo, você suga o que está em Deus. Há um fluxo se manifestando. Estamos no modo futuro, novo tempo, F5, atualização, update. Somos melhores do que éramos. Por isso, onde você estiver, coloque agora a mão no seu coração e não ouse mais se acusar. Somente fale para Ele do seu amor. Cante para Ele. Sorria para Ele, o abrace. Fale para Ele as coisas que Ele quer ouvir de você, do quanto você o ama, do quanto você o anseia, do quanto você esperou por esse tempo, por esse novo tempo, por essas novas roupas, essas novas vestes e por essa túnica que te cobre. Com seu corpo, com a sua boca, com as suas lágrimas, exponha a sua alegria. Em nome de Jesus. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Não, não, não. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 La la la, la 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 la, la la la, Eu tenho 1 minuto e 20 segundos para encerrar. Para dizer que o amor de Deus, que a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas emoções, sobre tudo que diz respeito a você. Que o dia de amanhã não vai ser um dia comum. Não se esqueça. Se você precisar sair, lembre-se que você tem uma veste nova. E que essas vestes novas te dá livre acesso a lugar que outrora você não poderia entrar. Essas vestes te garantem. Elas guardaram você até aqui. Até aqui o Senhor nos guardou. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Um beijo no coração, uma ótima madrugada. E quando tiver um minutinho, orem por mim, que amanhã eu tenho cirurgia e preciso muito da graça. Um beijo no coração. Fiquem em paz. Obrigado, Dandan. Deus abençoe.